O medo era constante, o medo acompanhava-nos desde que saíamos de casa até que entrávamos em casa. Era tudo em silêncio, não podíamos falar alto. Todas as noites. Íamos em oração, Ave Maria, cheia de graça. Deus nos acompanhe, que esta ida à Espanha ou a volta para Barrancos nos corra bem. Só estava salvos era quando estávamos mesmo em casa já, que as mochilas estavam lá no chão. Barulho zero, zero, nenhum sussurro, porque aqui no Planalto de noite um pequeno sussurro expande-se. Porque isto é tudo plano e o sussurro, o vento leva e vai muito, muito longe, então não havia barulho a não ser o trepar dos animais e o nosso caminhar, mais nada. Sou Maria do Carmo Soares, fui contrabandista nas Serras de Castro Laboreiro com muito orgulho. Começou a percorrer o Planalto aos 11 anos. Com a mãe, o pai e uns vizinhos, trazia gado de Espanha para Portugal. Atravessavam a fronteira depois do sol se pôr. Era noite, era escuro, não podíamos acender as lanternas, não podíamos nada, tínhamos que ir mesmo às escuras, era a palpar. Caíamos, levantávamos, seguíamos viagem e sorte é que os animais eram muito, no fundo eram mansinhos e não passavam por cima de nós. A maior parte das vezes vinhamos todas as noites, quando não vinhamos duas vezes, na mesma noite se calhar tínhamos que vir duas vezes. Durante o período do Estado Novo, o contrabando era crime. Se os contrabandistas fossem apanhados, perdiam as cargas e poderiam ser presos. Apesar do risco, o contrabando não era vergonha. Para nós era uma coisa natural fazer isso, não era prejudicar ninguém. As únicas pessoas que nos prejudicávamos, se calhar, era nós se fôssemos apanhados pela guarda. O medo esse não se fala. Um pé em Portugal, outro na Espanha. Antigamente fazia-se assim este sinal para os colegas da Espanha trazerem a mercadoria. Do lado português, fugiam aos guardas fiscais e, do lado espanhol, aos carabineiros. Era uma travessia perigosa que passava muitas vezes pelas malhas da corrupção. Era tudo combinado, a não ser quando vinham as brigadas de baixo, aí não. Aí já parava tudo, porque esses não havia maneira de os comprarem. Então, essa noite, ou fugíamos, vinhamos igual, mas havia sempre alguém que dava um alerta e nós
Se pudéssemos chegar com os animais à corte e deixá-los lá em segurança, tudo bem. Se víamos que aquilo ficava apertado, abandonávamos os animais e fugíamos. No dia seguinte, voltavam ao trabalho lícito de manhã e ao ilícito à noite. Num país de grandes desigualdades e oportunidades escassas, Então, qual é o título dessa poesia? O título desta poesia é O Galo Estocador e o Galo Cantador. com a escolaridade baixa e o trabalho mal remunerado, o contrabando na raia era muitas vezes uma necessidade, uma forma de sobrevivência. E o contrabando veio dar mais uma ajuda a que a gente tivesse mais uma solidez, mais um dinheirinho de lado, porque havia pessoas muito, muito pobres aqui na zona. Eu sei que na altura eu ganhava por noite 250 escudos. Eram amargados de ganhar, mas aquele dinheirinho sabia muito bem, sim. 250 escudos correspondem agora a 1,24 €. A fronteira entre Portugal e Espanha tem cerca de 1.200 quilómetros. Por toda a linha se passaram produtos consoante as necessidades e as épocas. Desde que existem taxas alfandegárias, existe contrabando. Estou a virar feno para secar, para dar para as ovelhas. Anda! Para cá! Anda! 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 Anda, para cá! Toma, toma! É mais fácil ser pastora do que contrabandista. A pastora vai de manhã e veja à noite. O contrabandista tinha que ir de manhã, à noite e para outro dia e assim. 6 quilómetros abaixo de Castro Laboreiro, em Alcobaça, Duartina Dias percorria outros caminhos. E ia-nos por esses caminhos fora, por atrás daquela casa, sair a lá, diante daquele montoclo. Vá. Vê como é mansinho. Uma vez fui com as panelas, ia por cá, por um caminho. Um guarda varou-me, e agarrei e tirei com elas à mulher. Vim-me embora, deixei as panelas e não quis saber delas. Nos trilhos da serra, juntavam-se os passos de Maria, a irmã mais velha. O contrabando era sardinhas, Maçãs, batatas, batatas não. que era mais ainda, Maçãs, batatas maçãs, peras, Peras não. peras de fruta de toda a qualidade, Fruta não havia. Panelas à pressão. abacas. Na família de 8 filhos, os rapazes emigraram para a França e coube às raparigas ajudar os pais. É meu pequenino. Que foi? Não tinha vergonha de ser Se contrabandista. tens não. orgulho. É, Se tens orgulho. tenho. Tenho orgulho de ter andado a carrar, a ganhar dinheiro. Para chegar à Espanha, as irmãs galgavam o Trancoso. O magro rio permitia atravessar sem que um pingo molhasse os sapatos. Em Sevide, o marco 1 de Portugal, o Trancoso desagua no Minho. A Espanha por todos os lados. Isto é, só um quarto da fronteira de Melgaço é que faz fronteira com Portugal. Depois temos a fronteira seca, que facilita o contrabando do gado, o contrabando das bananas, o contrabando transportado, não é por máquina,
e depois que vem a pé no Planalto. Só temos um ribeirozinho, que é o Rio Trancoso, e ali há um contrabando que é um contrabando muito de proximidade. Por exemplo, eletrodomésticos, televisões, etc. Na chamada Raia Seca, a fronteira onde se passava a pé, ou na Raia Molhada, onde se atravessava um rio, o contrabando era tão intenso em Melgaço que se transformou em monumento e em museu. O contrabando era perigoso, de facto. Para já porque era um risco em termos de investimento, mas sobretudo houve muitas pessoas que morreram no contrabando, não é? Morreram assassinadas pelas autoridades, morreram também muitas pessoas a atravessar ribeiras, rios. O número de pessoas que morreu por afogamento era considerável. Nos trilhos da Raia tocavam-se duas rotas proibidas, a das mercadorias e a das pessoas. As pessoas vinham na caminhonete, a caminhonete parava em frente do café. Era aqui, esta porta branca, era o café, e as pessoas entravam e eu fazia-lhe então assim, que estivessem caladinhos quando estava ali o chefe da PIDE, mas ele apercebia-se e ia-se embora. Chamo-me Maria de Lourdes Durães, fui contrabandista e passadora de pessoas que iam para a França. O café em São Gregório ficava a 2 km da fronteira oficial. A distância era curta, mas intransponível. Atrás do balcão, Lourdes Durães fazia a ponte entre quem queria sair e quem os conseguia levar, o passador. Vocês querem ir para onde? Nós queremos ir para a França, mas não sabemos por onde devemos ir. E eu dizia-lhe lá então a um homem que já estava combinado, leva-os e eles que te pagam. E ele dizia, vocês têm dinheiro? Temos. Então usámos 20 ou 30 escudos. Naquele tempo era pouco dinheiro, mas era muito. No período do Estado Novo, Portugal controlava com mão de ferro a imigração. A imigração era criminalizada. Não é? A passagem, os passadores ainda pior. Não é? Um passador que era apanhado corria o risco da cadeia, de ser preso. Portanto, e a vigilância era muito maior, era muito mais apertada, até porque aí não entrava só em jogo a guarda fiscal. A PIDE atuava. Em 1966, a pena de prisão podia chegar aos 8 anos. Lourdes e o marido, taxista, eram dos poucos a atravessar a fronteira de carro. Do lado espanhol, esperavam os portugueses que a salto passavam o Trancoso. Nós íamos no táxi por a ponte, tínhamos os passaportes, agarrávamos-los ali na ponte, logo a passar, levávamos a Ourense à caminhonete ou ao comboio. Um dia levávamos duas raparigas e apareciam-nos os carabineiros. E aquelas meninas são nossas vizinhas e iam a Ourense a pé e demos-lhe boleia. Olhou e disse, então venham connosco para o posto. Eu fiquei branca como a cal. Íamos presos e ficávamos na cadeia o tempo que calhasse. E isso metia medo. As autoridades espanholas deixaram-nos partir. No lado português, o temível posto da Guarda Fiscal é agora propriedade de um antigo contrabandista. O meu nome é Enrique Pinha, sou espanhol, sou galego e fui um contrabandista. Nós não tínhamos nada depois da guerra, dos 50 para adiante, nós comprávamos tudo em Portugal, vinha tudo do Porto, amigos nossos daqui da fronteira, e trabalhávamos nisso, comprávamos aqui e vendíamos na Espanha. A Segunda Guerra Mundial nos anos 40 e a Guerra Civil Espanhola nos 30
catapultaram o contrabando de exportação português. Daqui iba o açúcar, iba o azeite, iba as velas, iba hasta o fio de coser, iba todo quanto havia, porque lá não havia nada. Aqui não nos deixavam importar nada, então tinha que ser todo de contrabando. Se ficavam, se colhiam a nós colheram-nos várias vezes, com contrabando, e multavam-nos e perdias a mercadoria, era contrabando. A Guerra Civil foi, de facto, o grande detonador do contrabando na raia portuguesa e, nessa altura, exportava-se tudo, muita farinha, porque havia campos de trigo. Na geografia do contrabando e da imigração clandestina, deixamos agora o ângulo mais a norte e seguimos para o mais a leste do território português, o concelho de Miranda do Douro. Portugueses e espanhóis juntam-se todos os anos pela primavera na Romaria da Senhora da Luz. A ermida de Nossa Senhora da Luz fica a poucos metros da fronteira e juntava num Portugal a preto e branco contrabandistas, comerciantes, guardas fiscais e a Guarda Civil Espanhola. Atenção aos portugueses com mais de 18 anos que se desloquem ao país vizinho, portanto a Espanha. A Guarda Fiscal informa que pode trazer sem qualquer responsabilidade os seguintes artigos: uma torta, 1 kg de caramelos ou reboçados, uma caixa de bolacha, 4 latas de conserva de fruta, 3 garrafas de gasosa, uma lata de chocolate ou 3 a 4 tabletes e uma garrafa de bebida alcoólica. Estes artigos podem trazer, portanto, Espanha sem qualquer responsabilidade. No entanto, a Guarda Fiscal chama a atenção de que não devem abusar para evitar possíveis aborrecimentos. O produto com mais sucesso de venda junto à linha de fronteira portuguesa era o café. Quantos quilos? Senhorita, 1 quilo de café. 55, 55, é 55. Café era sempre. Iam os homens às vezes com 15 ou 16 e eu com 35. Era preciso. Eu queria ganhar mais dinheiro que eles. E queria trazer de comer para os meus filhos. Sou o Carmen da Anunciação Pires, fui contrabandista e fui passadora de homens. Eu acho que o contrabando deve mesmo ser entendido neste período como uma parte da política colonial portuguesa, não é? Por exemplo, o café, que foi o produto mais contrabandeado, ele chegou a Portugal, chegava à metrópole a um preço baixíssimo porque a mão de obra angolana era quase escrava, não é? E de outra forma Portugal não conseguia escoar uma quantidade tão grande de matéria-prima produzida nas colónias portuguesas. Carmen, de 82 anos, residente em Constantin, começou no contrabando aos 10. Se não for esperta, não tinha desenrascado. Éramos pobres. Quem é pobre tem que fazer tudo. É verdade. O meu marido andava de pastor, tinha gado, sabe? E aquele dinheiro vinha mais ralo do que o meu. O meu vinha logo a pegar na mão. Andavam mais de 30 quilómetros a pé e Carmen depressa percebeu que podia rentabilizar o risco e o cansaço das travessias noturnas. Passei muitas pessoas, homens todos, homens e mulheres e tudo. Era tudo em silêncio, não podíamos falar alto. Quando ia com os homens a levá-los para a Espanha, da Espanha iam para a França, levava assim um pão na mão, sempre. E eu dizia assim, olha, dou-vos com o pão. E eles diziam assim, a ver se
Ia ver, era capaz. Naquela altura era capaz. Olha que não sei se eram 250 ou 300. Escudos? Mas como eram, pois, Por homem? por homem, mas como eram 25 sempre ou 30, era muito. Uma vez ainda me apanharam, eram 6. Foi presa e libertada, ficou-lhe a fama de valente. Ainda cheguei a cruzar-me com essa senhora, numa altura vinha ela e mais 2 pessoas, ainda lhe aplicámos a transgressão da passagem da fronteira. Na altura, salvo erro, eram 1.200 escudos. Tu és má. Olha o teu samaritano, caralho. Chamo-me Artur Gomes, fui contrabandista quando era jovem, mais tarde fui guarda fiscal. Estes 2 são filhos desta. É a Flora, a Samaritana e o Viriato. Viriato, na cá, rapazeco. Estive muitos anos já listado na guarda fiscal e sonhava às vezes estava a fugir aos guardas na fronteira com o contrabando das costas. Anda cá. Arruma aqui. Depois, quando estive na guarda fiscal, nunca sonhei que tivesse a correr atrás de algum contrabandista com o contrabando. Flora, vamos. Na acumulação de funções opostas, Artur conhece a zona de Paradela como poucos. Aqui é o Cotorrico. Este ponto é precisamente o mais oriental de Portugal, onde o sol nasce primeiro. Para aqui é Espanha, ali Portugal. Depois logo ali à nossa frente volta-se a Espanha. Nesta terra aqui de Paradela, tal como nas outras aqui ao longo da Raia, nos anos 60, 70, antes da imigração, a maior fonte de receita que havia era o contrabando. Artur cumpriu os desígnios da Raia. Começou a atravessar a fronteira aos 8 anos, a pedido da professora primária. A professora falava com o cabo quando é que podia mandar então o ilustre a buscar as bolachas ao Castro. O cabo dizia logo quando podia ir, por onde devia ir. Andador. Com 16 anos comecei a levar contrabando. Estes eram os carreiros onde, na minha geração, passávamos com o contrabando, nomeadamente com fardos de café, que íamos levar para a Espanha, que é o Castro e outras aldeias mais longe. Ia-se em colunas 4 ou 5 ou 6 contrabandistas com o fardo do café às costas, e então nunca iam juntos. Iam aqui, outra 40 ou 50 metros, mais à frente 40 ou 50 metros, mais à frente 40 ou 50 metros outros, porque normalmente saíam ao da frente ou ao segundo e os outros piravam-se como podiam. Era um trabalho duro, muito escravo, mas compensava, porque enquanto a jorna nesse tempo aqui andava por 50 escudos o dia, nós, numa viagem dessas que nos levava 6, 7 horas para cada lado, e de noite, sempre a corta-mato, ganhávamos por volta de 300 escudos. Dorinha, queres ver? 300 escudos correspondem a €1,5. Depois da tropa, trocou a incerteza do contrabando pela segurança da guarda fiscal, responsável pelo controlo de pessoas e bens nas fronteiras. Ora bem, se fossem pessoas que iam lá buscar umas coisitas para consumo, para coisa, porque claro que a gente às vezes fechava os olhos. Agora quando é um contrabando já mais volumoso, mais de negócio, pois aí não se podia fechar os olhos. O contrabando no terreno não correspondia aos números registados no Ministério das Finanças. Em Miranda, no mês de dezembro de 1950, foram apenas apreendidas uma roldana de ferro e 5,5 kg de polvo fresco. Os guardas fiscais fechavam muitas vezes os olhos ao contrabando de café e de outros produtos que saíssem de Portugal para a Espanha.
Depois eram, obviamente, um pouco mais rígidos em relação às mercadorias que entravam em Portugal. Isto é a relação das apreensões feitas em Melgaço em junho de 1942. No dia 17, galinhas, tabaco, guarda-chuvas, anis, potes e sabão. Havia, efetivamente, muita corrupção. A corrupção acontecia tanto mais quanto maior era o transporte, a carga transportada. O que se fazia era, dessas cargas, oferecia-se uma saca ou 2 sacas de café, sei lá, 80 quilos ou 160, para subornar um guarda fiscal. As autoridades apresentavam no posto essa mercadoria como sendo resultado de uma apreensão, não é? Libertava os contrabandistas e libertava as autoridades. Nas rotas do contrabando, descemos a fronteira até ao Alentejo. Na freguesia de Corte do Pinto, no concelho de Mértola, o rio Chança, um afluente do Guadiana, divide Portugal de Espanha. Quando estás assim, não. A gente tentava não molhar-se, mas quando ela levava muita água, molhávamos. Cheguei a passar com a água aqui, para o pescoço. E a mochila e o saco assim, e pôr aqui as botas e passar com as coisas. Sou Augusta Dias e fui contrabandista. Saía de madrugada com a família e juntos andavam 34 quilómetros para ir e voltar a Paimogo, na Andaluzia. A gente levava café e depois para cá traziam o que as pessoas pediam. Azeite, Pedro Mec, que é um brand, trazíamos alpargatas, chocolates, pirex. Quando íamos trazíamos um pouco, 4 ou 5 ou 6 peças. Depois quando íamos outra vez trazíamos, fazíamos assim um serviço. A minha mãe já chegou a trazer também, que trazia calças de ganga, da Levis, comprávamos também essas calças, casacos, que é mais barato. Com o dinheiro, a mãe sustentou a família de 11 filhos. Os produtos vindos de Espanha eram levados para casa na mina de São Domingos, onde as clientes portuguesas os iam buscar. Uma vez apanharam gente ali ao pé da Ribeira. Apanharam as coisas, mas houve muitas coisas que a gente depois eles subiram com a gente, só que a gente ia tirando coisas da mochila e ia deitando para o chão. Depois a gente de madrugada veio apanhá-las. Punhamos essas talmeias, que eu digo, de vidro, enchíamos lá dentro as coisas. E depois punhamos as coisas assim, amarrávamos, outras aqui, que era para prendíamos as coisas, tudo o que desse, punhamos, amarrávamos, e punhamos o casaco, depois a mochila, olha, depois era a sorte. Se encontrávamos, se não encontrasse ninguém, passava tudo. Se encontrar a guarda, passava só o que tínhamos no corpo, que a mochila ia. A guarda fiscal nunca lhes tocou na roupa ou as mandou despir, mas há relatos de abusos noutros locais. Há um registro mais escondido que tem a ver com as práticas de assédio sexual. O Manual da Guarda Fiscal de 1959 previa a figura de uma palpadeira para inspeção à roupa das mulheres, mas na prática nem sempre era assim que acontecia. Muitas destas mulheres queixaram-se de práticas que hoje são consideradas gravíssimas das autoridades portuguesas e espanholas sobre si, sobre os seus corpos. Vínhamos de Barrancos a pé ou nos burros, passávamos a ponte, íamos por aquele caminho ali, passávamos a ribeira lá à frente,
para entrarmos mais perto do terreno espanhol. Que linda paisagem! Sou Laura Marina, sou barranquenha e fui contrabandista. O pai era dos grandes contrabandistas da região, com vários homens a trabalhar. A mãe fazia pão e juntava-se às filhas no vai e vem para a Espanha. As senhoras iam comprar o pão, nos encomendavam o toucinho, o chouriço, a morcilha, a banha do porco, várias coisas. Depois começaram a pedir-nos também a pana que lhes chamam eles pana, que para nós é a bombazina. Nós, quando íamos para Encinasola, fazíamos uma faixa de pano e depois fazíamos, ou à máquina ou à mão, umas costuras do tamanho do pacote do café, por todo o corpo. Quando íamos para lá, eles tinham um pau, faziam assim. Se sentissem o plástico do café, vá, tô cá para fora. E tirávamos o café e ficávamos sem nada. Compravam as mercadorias em pequenos comércios, quer do lado português, quer do espanhol. A gente gostava de ir também porque trazíamos um perfume. A gente gostava sempre daquele perfume melhorzinho, o Vanderbilt ou uma Rússia, pronto, esse perfume. Os sapatinhos, um tecido para fazer uma saia e um blazer. Eu acho que a população não teria acesso a este tipo de produtos se não fosse pela via do contrabando, nomeadamente produtos de higiene pessoal, até perfumaria, mas, por exemplo, os shampoos, os cremes de barbear, até o pó de arroz, a maquilhagem, ou seja, há uma série de produtos que entram pela primeira vez nestas aldeias e só entram porque elas vêm a preços baixíssimos de Espanha. O contrabando terminou oficialmente em 1993. Com a criação do Mercado Único Europeu, a Guarda Fiscal foi extinta, os caminhos cobriram-se de mato, as fronteiras tornaram-se pontos de passagem.